Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo e negócios. Hoje, de casa nova, no formato novo, né? A gente está estreando, startando o formato Talk Show de Negócios, trazendo um convidado incrível aqui para vocês. E também temos a nossa plateia, no nosso auditório, muitos empresários, muitos empreendedores, alguns membros do Gigantes Club aqui com a gente. Essa nova fase que a gente acredita muito nesse projeto, no potencial do Gigantes Cast, acreditamos na capacidade empreendedora que Criciúma e região tem. Então, cada vez mais nós vamos potencializar esse relacionamento e trazendo, obviamente, convidados especiais e conteúdo de valor para vocês. Nós falamos sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que abraçam essa causa, apoiam o Gigantes Cash aqui conosco hoje. Cheirinho Bom, que é o café dos empresários, o nosso amigo Juliano, a Criative Ambientes do Ronaldo, que é um grande parceiro também apoia. E se você quer colocar a sua marca aqui no Gigantes Cast, que vai ser a casa do empresário no sul do Brasil, fique à vontade, em algum lugar aqui vai ter um formulário para você preencher, o nosso time vai te receber, nós vamos ter o maior prazer de ter você aqui conosco. Hoje nós temos um convidado aqui, casca grossa, um cara super especial, empresário, cristão, empreendedor, CEO da Depps Tecnologia, marido da Simone. Seja bem-vindo ao nosso espaço, Christopher. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, um privilégio para a gente estar te recebendo aqui no Gigantes Cast, estar trazendo você para falar com a nossa audiência e com a nossa plateia. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de ser o primeiro aqui nesse novo formato, né? Então, uma grande responsabilidade. E esse é um momento, Alex, que para mim é muito importante. Por quê? Eu tenho 3 coisas para falar aqui, né? Falar de negócio, eu sou apaixonado por negócio, por gestão. Eu sou apaixonado em falar para empresários, porque eu vivi muitas DEPs nesses 22 anos, né? Então, hoje a gente trabalha numa outra DEPS, não é a mesma DEPS lá de 2004. Então a gente gosta de compartilhar um pouco das cabeçadas que foram dadas ao longo do caminho. Eu até comentava contigo, né? Eu acho que o sucesso ensina pouco. Agora, os fracassos que a gente tem, eles acabam ensinando muito. Eu gosto de compartilhar isso. E aí, quando fala de família, fala de fé, aí a coisa fica mais séria ainda. Aí tá em casa, né? Não, e é interessante isso, nós falávamos no bastidor, a Depps hoje ela faz um trabalho grandioso. Quantos colaboradores a Depps tem hoje? São 75 colaboradores. 75 colaboradores, quantos anos a Depps tem? Ela agora em outubro vai completar 22 anos. Faz parte desde a fundação? Desde a fundação. Verdade, a Depps faz aniversário em outubro, e eu desde maio saí da empresa que eu trabalhava para começar a Depps, quando nem existia a Depps, eu já trabalhava nela, né? Porque em outubro nasceu o CNPJ da Depps. E o primeiro pitch de vendas que eu fiz foi para Simone, né? Então, foi o pitch que deu super certo. Eu acho que aquele pitch foi perfeito, porque ela acabou casando comigo. E não foi por interesse. Acho que ela assim, acho que tem potencial esse negócio. Tô vendo aqui. Potencial aí. Né? Então, poxa, em maio eu acabei me desligando da empresa que eu trabalhava. Em junho eu conheci a Simone, que veio ser minha sócia um ano depois. E em outubro nasceu a Depps. Então tudo aconteceu. O ano de 2004 foi muito, muito especial na minha vida. Que show, né? E é bacana a gente ver, tu trazer essa visão pra gente, né? De que vocês começaram pequeno. Quem vê a Depps hoje, né? Quem vê uma empresa robusta, tive ali com vocês pessoalmente, vi toda a estrutura, vi todo o nível de time, o nível de trabalho que vocês fazem, de gestão, de cultura, um time engajado, um time entrosado. Então, a gente olha muito o resultado da Depps hoje, mas essa semente ela foi plantada lá atrás, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa construção, porque a gente tem muitos empreendedores aqui, a nossa audiência, né? O pessoal que vai nos assistir, são pessoas que se inspiram na trajetória de vocês e de tantos outros empreendedores que já passaram por aqui. Eu queria que tu falasse um pouco dessa construção da Depps. Como foi que vocês começaram a colocar essas colunas, colocar esses tijolos para que vocês pudessem viver esse ambiente próspero e de sucesso que a Depps vive hoje? A Depps, primeiro, ela nasceu com um propósito muito simples, que era resolver um problema real. Então, a Depps não nasceu para mim ganhar dinheiro, a Depps não nasceu porque eu era um super empreendedor, um gênio disruptivo, nada disso. Eu era diretor financeiro de uma indústria de confecções. E eu venho do grupo HSBC. Quando eu saí do grupo HSBC para assumir essa cadeira nessa indústria de confecções, eu me deparei com um negócio interessante. A empresa tinha uma inadimplência de 3,2%. E aí o pessoal disse, o nosso problema é a cobrança. Eu já entendia de cobrança, fui lá, mapeei a cobrança, cara, mas o nosso problema não é a cobrança. Qual é o problema? É o crédito.
E aí eu lembro que o dono da empresa disse, a gente vai fazer o que agora? Assim, ainda não sei, mas eu vou descobrir. Aí depois diz que Deus não fala com a gente nos sonhos, né? Aí eu revirando à noite, pensando o que eu ia fazer. Daqui a pouco os caras lá no HSBC, tu ajudou a homologar a PGA, que é a plataforma de gestão de crédito do HSBC. Ninguém botava a mão em nada. Por que tu não cria uma PGA aqui dentro da empresa? Eu assim, cara, eu sou economista, eu não sou nem da área de software, mas eu sempre... Eu gosto de observar o que acontece ao meu redor. Quando eu fazia faculdade de economia, tinha uma disciplina que a maior parte das pessoas acha que é inútil, que é econometria. Para que serve econometria? A base de todos os algoritmos que a DEPS tem hoje foi baseado naquela aula de econometria que eu aprendi lá nos corredores da Unesc. Então, assim, você que está em casa e diz, olha, para que tem esse aprendizado ou coisa parecida, não ignore nenhum tipo de aprendizado. Perfeito. Não existe aprendizado pequeno. E aí, comecei, né? Só que eu não fazia isso no horário que eu estava trabalhando na empresa, porque eu tinha minhas atividades. Eu trabalhava das 6 até meia-noite, 1h da manhã em casa. Lá programando em visual, fui aprender. Hoje com o chat GPT seria fácil. Nem Google direito tinha tanto código naquela época. Eu construí os primeiros algoritmos lá em 2002. E no primeiro ano de operação, nós tiramos a inadimplência de 3,2% para 0,58%. Uau. E as vendas aumentaram 20%. Assim, como assim? Eu sou mais duro no crédito e a empresa cresce. Como eu tinha status de diretor, eu chamei o diretor comercial e disse, eu vou entrevistar 20 representantes. Aí eu chamei 20 representantes para conversar e tal. Disse, cara, o que aconteceu? Aí ele disse, não é, sabe o que é? Vocês são muito chatos. A regra do jogo é muito clara. E aí a gente manda um cliente, vocês rejeitam, depois mando de volta mais 5 bons. Fica difícil a gente argumentar com vocês. E aí a gente tem que ir atrás de cliente bom, né? Eu assim, interessante, fala mais. Não, porque aí sabe como é que é, cliente bom é concorrido, mas aí depois que ele engrena é bom. Eu assim, opa, o crédito não é só para proteger a inadimplência. O crédito de verdade é uma ferramenta de vendas. Aí, a partir dali, acabei me desligando da Placar e fundando, sei lá, as 10 DEPs, mais ou menos, que eu devo ter trabalhado ao longo do tempo, né? Eu digo isso porque, primeiro, nós tínhamos uma DEPs do empreendedor. Eu gosto do livro do Michael Gerber, que é O Mito do Empreendedor. Já ouvi falar disso que é muito bom. É extraordinário, não é bom. Tem algumas coisas lá já como... Já está recomendado, tá, pessoal? O Mito do Empreendedor. Se você não quer sofrer, não leia o livro. Mas se você está disposto a evoluir, vale a pena, porque lá ele fala o seguinte, a empresa é o espelho do dono, para o bem ou para o mal. Uau. Você não tem opção. E aí, lá ele falava, começa com o empreendedor. Cara, empreendedor é romantismo puro, tu vive de ar, vive de luz, tá tudo certo, cara. O que tu faz é produto, tu quer construir um produto, tu quer que esse produto atenda as empresas, porque eu lembro que 2004 para 2005 eu fui fazer uma palestra na FEBAV em Orleans e o Coan, que era o reitor lá, bateu um papo comigo, né? E aí eu comecei a mostrar para ele o que a gente fazia, para que servia e tal e tal. Aí terminou a conversa, ele assim, olha, eu não sou desse mundo de empresa, eu não sei nem para que serve o que tu me falou aqui, mas o jeito que tu apresentou me deu uma vontade de comprar. Por quê? Sempre tive esse desejo de ajudar as empresas ou fazer dinheiro, né? Ganhar dinheiro, né? O americano fala make a money, né? Dinheiro não se ganha. Se faz. Dinheiro se faz. Então eu sempre tive esse brilho no olho de conseguir levar isso para as empresas, fazer essas empresas ganharem dinheiro. Então a DEPS ela não nasceu, eu fui fazer uma palestra na Unesc ano passado, e aí eu disse, pessoal, monte uma empresa pelo motivo certo. É minha opinião. E, gente, não monte uma empresa já pensando em vender, gente. Não monte uma empresa para resolver o problema de vocês. Não vai dar dinheiro. Vocês têm que montar uma empresa que resolva o problema dos outros. Né? Então, a nossa origem foi um problema real sendo resolvido, né? Que eu tinha aquele problema, depois acabei me desligando da empresa, acabei levando e se transformando na DEPS. A DEPS hoje, nós podemos qualificar a DEPS como uma infraestrutura de crédito.
Perfeito. Não só software. Software é uma parte de tudo que a gente faz. Hoje nós estamos gerindo mais de 580 bilhões de crédito por ano. Bom. Então nós fazemos umas 20 milhões de análises de crédito todos os meses, fornecendo o quê? Dados, plataformas, metodologia, consultoria. Né? Hoje 91% da nossa receita é recorrente. Vem direto da nossa base de clientes, né? E aí, quando eu falo de cliente, eu estou falando de M. Dias Branco, Três Corações, Balduco, Frimeza, Osten, Wonder, Desmatal, La Moda, nossa cliente desde 2007. Que show. Né? Então, Tskoski Distribuidora, né? Do Aloysio Tskoski, nosso cliente desde 2006. Eu estava olhando o contrato outro dia, 2006, show, né? Poxa, isso é recorrência, 20 né? anos. Isso é uma verdadeira recorrência. 20 anos de recorrência. Esse é um bom LTV. Esse é, né? É verdade. Então, e aí a Depps tem crescido muito nessa área, né, de dados, principalmente. Né? Então, esse ecossistema, essa infraestrutura que a Depps construiu ao longo do tempo, ela consegue tirar uma empresa do crédito feito de forma manual ao crédito, né, no nível 4, onde um vendedor consegue fazer a autogestão dele mesmo. Ele diz, se eu mandar esse cliente aqui não vai passar lá, então deixa eu procurar outro cara, eu cresci demais nesse cara aqui, o limite de crédito dele não está apropriado. Por quê? As empresas podem fazer opções disso. Tem coisas que a tecnologia resolve. Então, integrar, automatizar, tornar os processos, né, sistematizados, tecnologia faz. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Os profissionais, as empresas também têm que decidir em dar um próximo passo. Porque senão tecnologia vira software. E quer me ofender e dizer, é mais um softwarezinho. Pronto, aí é uma ofensa. Arruma uma briga contigo, né? Só como um software. Não, software faz parte dessa infraestrutura que a Depps já construiu, né? São 22 anos, muitas operações. Hoje nós temos mais de 1.800 políticas de crédito rodando dentro dos mais de 600 clientes da Depps. E né? é uma infraestrutura robusta, né? Muito robusta, porque os nossos clientes são muito grandes, né? Então, hoje nós não temos clientes, já fica a dica, né? Nós não temos clientes hoje no Acre, Roraima e Amapá. Quase nesses 3 estados nós não temos clientes, nos outros estados todos. Mas me fala uma coisa. Esse cliente, quando ele chega para vocês, quando vocês vão fazer a análise desse cliente, qual é a principal dor que esse cliente ele demonstra para ti? Quando tu olha, quando tu pega esse cliente, vai fazer uma análise dele, obviamente, né? O que tu identifica que esse cara está fazendo de errado? Que ele está errando, que ele precisa que a Depps vá e traga uma solução para ele? Primeiro é ser manual o processo. O que acontece? Todo processo manual, ele é refém de julgamento. Mesma coisa que você vai ler um livro. Nós pegamos aqui um livro, 5 pessoas daqui, leem o livro, você pergunta, qual é a mensagem que você pegou do livro? Um vai dar uma mensagem, o outro vai dar outra. Política de crédito e análise de crédito feito manualmente é a mesma coisa. Por quê? Não que uma análise manual não seja boa. Não, tem análises manuais que são muito boas. O problema é como tu escala essa análise. Se você tem 10, 20 pedidos por dia, 50 pedidos por dia, frouxo. Você pega uma Três Corações que tem lá 20 mil pedidos por dia. Como é que você escala? Isso é uma grande dúvida, né? Que normalmente o empreendedor, o empresário tem. Se o meu negócio eu tenho ali 20 colaboradores ou eu tenho 15 colaboradores, eu consigo fazer essa mesma captação de crédito, consigo acessar isso da mesma maneira que uma grande companhia faz? Excelente pergunta. Até 2021, não. A Depps, ela começou ao contrário, não começou trabalhando com o pequeno e depois foi para o grande. Nós começamos nos grandes e em 2021 nós lançamos uma plataforma que hoje com R$300 o cliente já consegue automatizar o crédito dele, profissionalizar o crédito dele. Ele não vai fazer o ciclo inteiro, mas aquela análise de crédito manual dele a gente consegue mudar. Já consegue com um pequeno investimento. Essa era uma grande provocação que eu sempre fiz, que foi por que os empresários pequenos e médios não podem ter acesso à mesma tecnologia que os grandes utilizam? Né? Então, hoje a gente continua crescendo fortemente. Nós estamos no dia 10, chegaram 10 clientes novos, a maioria clientes de pequeno para médio. Inclusive, quando anunciamos você nas redes sociais, né, eu comecei a receber algumas mensagens de empresários e empreendedores menores, realmente, eles perguntando
como é que eles conseguiriam transformar esses dados? Nós vivemos hoje numa era da tecnologia, a inteligência artificial, os softwares, os aplicativos estão tudo aí. Como é que eles conseguem transformar esses dados, esses leads, esses clientes que chegam, muitas vezes através da rede social, como é que eles transformam isso em recurso? Em caixa, em crédito, em dinheiro. Como é que a Debs consegue fazer isso? Ele vai transformar isso fazendo venda, né? Acho que eu gosto, tudo na minha cabeça é caixinhas, né? Então, o primeiro passo para ele conseguir descobrir isso, ele pode ligar para o Robson, que é da nossa área comercial, que o Robson Robson é craque. Vai ajudar ele, né? Então, o primeiro passo dele é ser nosso cliente. O segundo passo aí, ele vai passar por um processo de onboarding, né? Então, depende do tipo de projeto que esse cliente contratar, ele pode ser mais longo, pode ser mais curto. Nós temos projetos que em 2 semanas nós levantamos política de crédito para o cliente. O que vai acontecer na prática? Ele vai passar a conhecer o cliente dele, quanto o cliente dele merece de limite de crédito. Porque a Debs não dá dinheiro para o cliente. Quem dá o crédito é o nosso próprio cliente. A Debs oferece a infraestrutura para que ele transforme aquele dado ou complemente aquele dado para ele descobrir qual é a classificação desse cliente, baseado na política de crédito, e quanto ele merece de limite de crédito. Que é onde tu vai descobrir 2 coisas. Se esse cara é uma ameaça para o teu negócio, ou seja, está dando mais crédito do que ele merece, ou se esse cliente é uma oportunidade. Porque o crédito ele é paradoxal. O que eu quero dizer com isso? Quem não tem crédito sempre quer tomar todo o crédito possível. Quem tem um monte de crédito, o banco te oferece para dar dinheiro. Está te ligando o tempo inteiro e está atrás de ti. O Banco Safra agora nos procurou e disse, por que você não faz essa operação assim, assim, assim? Mas nós não somos tomadores, nós somos investidores. Não, mas tu dá o teu investimento como garantia e depois tu abate no imposto de renda. Aí assim, 34% da despesa, interessante. Vamos fazer a conta, não valeu a pena. Mas o cara estava te oferecendo dinheiro, você já não precisa de dinheiro. Verdade. Então tem esse paradoxo do crédito. A mesma coisa a empresa, sabe que o cliente tem 100 mil de limite, ele vai comprar 10. Aí o cliente que tu não queria dar limite nenhum quer comprar 100 mil. Então ele é paradoxal, né? Então a Debs ajuda o cliente a equilibrar isso. Conhecer a carteira dele, primeiro conhecer o risco unitário. Sim. Porque todo risco começa com uma transação. Então, você tomar uma boa decisão naquela transação e automatizar, né? Hoje, para ter uma ideia, o nosso piso é 80% sem ninguém botar a mão em nada. O cliente que faz o ciclo completo, né? Ou seja, o vendedor vai lá, vende, tira um pedido, o pedido vem, bate na Debs, a Debs faz todas as análises que precisam ser feitas, responde para o crédito dele. Inadimplência disso, do que o sistema aprova, em torno de 0,04%. Mas é interessante tu trazer essa tua visão para a gente do crédito, porque o Brasil vive um ano, teoricamente dito, um ano difícil, né? Um ano com 26 feriados, um ano com eleição, um ano com Copa do Mundo, né? Então, assim, o empreendedor, o empresário, ele fica meio na dúvida. E tu trazer essa visão tua com relação ao trabalho que vocês fazem na Debs do crédito para o empresário também, que pode desafogar ele em algum momento, é uma visão que ela faz sentido. Uma das coisas que a gente queria abordar aqui também, e que eu acho muito bacana e que eu acompanhei ali, vocês têm 80 colaboradores, e a Debs, ela tem uma cultura muito forte, e são processos bem claros, estabelecidos, e que rodam e que funcionam. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu trabalha isso dentro da Debs? Como é que vocês fazem para que isso funcione de uma forma sistêmica, né? E que vocês não tenham, não vou dizer que não tenham trabalho e não tenham dor de cabeça, porque tudo que é bem feito dá trabalho e dá dor de cabeça, né? Mas como é que tu toca essa questão da gestão de pessoas, da gestão de time dentro da Debs? Legal. Bom, a cultura não é por acaso, né? Cultura, ela tem 3 segredos que eu posso contar para você, que são fundamentais para que ela tenha aderência na empresa. Então, repetição, o primeiro segredo da cultura. O segundo segredo para você montar a cultura é repetição. E o terceiro segredo da cultura é repetição. Ou seja, não existe outro segredo a não ser, a partir do momento que você determina o que você acredita, vou contar como é que montamos na Debs. Então, a Debs é impossível você dizer que uma empresa não tem cultura. Quando alguém diz, mas a minha empresa não tem cultura. Tem. Toda empresa tem. Uma cultura é formal e a outra não é formal. Vou dar um exemplo. Vocês batem meta? Não. Tá, então vocês têm cultura de não bater meta. As pessoas reclamam nos corredores? Sim. Então tem a cultura de reclamação, a cultura de fofoca, a cultura... Tudo isso é cultura. Né?
E eu digo que se tirasse todas as ferramentas de gestão que nós usamos na DEPS hoje, que são muitas, eu sou um apaixonado por gestão. Olha, eu vou te tirar todas e vou te deixar com uma só. Qual tu escolhe? Cultura. Que a partir dela eu posso construir qualquer coisa de novo. Por quê? A cultura, o que é? Primeiro, desengravidar, digamos assim, o que é, né? Cultura nada mais é do que o jeito que a sua empresa funciona e como ela reage aos acontecimentos. Isso é cultura. Não tem outra explicação. De uma forma simples, né? E aí eu elenquei 16 comportamentos que, na minha visão, iriam fazer a cultura da DEPS levar a gente para onde a gente queria ir. Muito bem. O que eu fiz? Eu peguei e fiquei me monitorando por 4 meses se eu conseguia entregar. Porque cultura é top-down. A cultura, se você é um gestor, é um dono de empresa, um presidente de empresa, e aí você vai botar a responsabilidade para o RH criar a cultura. E você faz tudo ao contrário. Não vai existir cultura. Para de se iludir. Vai ter um monte de quadrinho nas paredes e a coisa não funciona. Então eu fiquei observando por 4 meses se eu conseguia entregar aquilo ali. Se fazia sentido, não fazia e tal. Passou os 4 meses, assim, estou confortável. Chamei os diretores que eu tinha trabalhado comigo na época e disse, cara, vamos inverter a cadeira aqui e faz o seguinte, você gostaria que eu te entregasse isso? Aí ele olhou. Gostaria, seria muito bom trabalhar contigo me entregando isso. Esse agora me devolve aqui. E tu vai me entregar? Interessante. E aí eu fiz com todos, não, vou entregar tal. E aí o que a gente fez? Chamou o time, tem até o Edivan que está conosco aqui, participou, né, Edivan, da construção. E aí nós levamos os times em equipes, em dias diferentes, para discutir blocos de comportamentos do nosso código de cultura. E aí a gente interagia com o pessoal e gravava. Então hoje, um funcionário da DEPS que vai fazer o onboarding, ele tem 8 horas de aula de cultura, explicando cada comportamento, como ele funciona. Inclusive, cada profissional que chega na DEPS, uma vez por mês, ele tem um encontro comigo para me explicar para eles a cultura da DEPS. Isso é um código de cultura da empresa. Ele é um código, né? Porque a gente fala o seguinte, né? Para que existe o código de cultura? Porque quando a gente diz sim para quem não está alinhado à nossa cultura, automaticamente a gente diz não para quem está alinhado à cultura. Então, assim, gente, você pode ser a pessoa mais genial do mundo. Você nunca estará acima da cultura. Inclusive eu. Lá tem semáforos, né? Então, assim, um que é bem legal de... Vamos falar de... compromisso com resultados. Então, quando ele age dessa forma, é tudo semáforo, ele diz o seguinte, se você agir dessa forma aqui, nessa situação, cara, tu merece palmas, parabéns. Se tu agir dessa situação aqui, cara, tu tá pisando na bola, hein? Agora, se tu agir nessa situação aqui, nós vamos entender que você desistiu de trabalhar conosco. E a gente leva muito a sério. Porque tu demite muito mais por comportamento do que por performance. Tu falou uma coisa interessante, seu Walter Rislandi, seu do Bistec, teve com a gente. Aí eu perguntei para ele, fiz essa pergunta, né? A cultura do Bistec é uma cultura também extraordinária, 27 lojas no Brasil todo, uma porrada de colaborador. Ele falou assim, Alex, a cultura do Bistec começa em mim. Não começa nos meus diretores, não começa nos meus colaboradores, ela começa em mim. Eu sou o primeiro a chegar e eu sou o último a sair. Então, a partir do momento que eu mostro para o meu funcionário, para o meu colaborador, que eu estou disposto a pagar um preço necessário para fazer as coisas dentro da empresa, que elas precisam ser feitas, a cultura está instalada de uma forma mais simples. E aí a gente vê tu também, né, dizer que a cultura de vocês começou, tu aplicou ela primeiro em você. Então, antes de passar para todo o time, né, para todo o grupo de colaboradores, ela funcionou primeiro no dono. Eu acho que o dono ele tem um papel muito importante, ou dizer que é o papel mais importante na formação da cultura da empresa, porque não adianta ele pedir para os colaboradores ser uma coisa que ele não é, né? Lembra que eu falei do Michael Gabriel, eu disse, uma empresa é o espelho do dono, para o bem ou para o mal. Um time é um espelho do líder, para o bem ou para o mal. Então, quando você parte...
Porque aí tem muito a ver com autorresponsabilidade, né? Cada ano que passa, o nosso jogo muda e cada ano que passa eu me sinto mais despreparado para o próximo nível. Então, hoje, se eu fosse olhar para a Deps de hoje, eu ia dizer, cara, a gente está sobrando o time para entregar o que a gente tem no planejamento desse ano, do ano que vem. Então, ajusta um negócio aqui, ajusta um negócio ali. Só que o nosso 5-year plan, que é o nosso planejamento estratégico dos próximos 5 anos, ele prega o seguinte, é uma Deps 3 vezes maior, 3 vezes mais madura e 3 vezes mais relevante. Né? Então, são 30 páginas de planejamento estratégico resumido numa lâmina. 5 anos. A nossa visão para os próximos. Top. Aí chegar assim, a 9 dígitos, né, de faturamento, então é um outro patamar para o nosso segmento, principalmente porque nós performamos muito resultado. Né? Então, A Deps é uma empresa de resultado? Nós podemos considerar a Deps assim? Ela é uma empresa rumando para alta performance. Se eu olhar para financeiro, altíssimo performance, alta geradora de caixa, 37% de EBITDA, inadimplência baixa, churn baixo. Então, no nosso tipo de churn, que é a perda de clientes, né? É uma operação robusta, redonda, que ela roda, mas que ela continua frequente em crescimento. Nós crescemos aí 27% ao ano. O ano passado nós crescemos o ano passado deu 27%, o ano anterior nós crescemos 40%. Uau. Só que não é crescer faturamento sobre só o faturamento, né? É sobre crescer sobre a receita recorrente. Sim. Só que nós temos clientes já de quase 20 anos. Então você vai empilhando isso, porque qual é o meu desafio hoje como gestor? Como eu vou continuar crescendo 25%, 27% daqui a 3 anos? A tua própria competência no crescimento vai te criar um compromisso gigante, porque imagine o seguinte, para mim crescer nisso aqui eu preciso botar 10 de dinheiro novo no ano e manter 98% daquilo que eu tinha. Boa. Só que eu empilho 10, depois eu empilho 12, empilho tal. Só que é o seguinte, daqui a alguns anos, para mim crescer o mesmo percentual, não adianta eu crescer 10, eu preciso crescer 20. Verdade. Só que crescer 20 não é o mesmo jogo. Ele é um novo nível, um novo nível de empresa, um novo nível de gestor, um novo nível de colaborador. Por isso, 3 vezes mais madura. Então, sexta-feira a gente participou de um programa extraordinário em Araranguá. A gente foi a abertura do nosso PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes. Foi uma dinâmica no Aras, em Araranguá, e usando o cavalo como o parâmetro de relações humanas. Um negócio ímpar. Eu já tinha visto o ano passado, e esse ano a gente levou todo o time de líderes da Deps, e depois fez todo um processo de DISC, né? A gente tem filosofia clínica dentro da Deps também, o Rosemiro faz um trabalho de mentoria com todos os nossos líderes. Por quê? Para que você possa ser 3 vezes maior, você precisa ser 3 vezes mais relevante para o mercado. E você precisa ser 3 vezes mais maduro. E o que é isso? 3 vezes mais maduro é ter interações que criam valor. Cada vez que você levantar o telefone para conversar com o cliente, você está criando valor para ele. Mas isso tem que estar incutido no DNA. E aí é onde vem a cultura. Né? Então, nós temos uma cultura de resultado. Né? O pessoal às vezes me pergunta, Christopher, puxa, agora a gente chegou lá, e aí eu sou mais... não sou muito efusivo, muito... Você é um cara mais introvertido, né? Eu fico mais na minha. E aí o pessoal diz assim, quando tu vai estar satisfeito? Sempre grato. Esse aqui a gente já fez, né? Agora vamos procurar o próximo nível, né? Então a gente tem essa cultura, a gente tem uma cultura muito colaborativa, às vezes até demais. Então você vai amadurecendo e dizer, pô, gente, às vezes tu colaborar com alguém é também dizer não. Mas é interessante tu trazer essa visão pra gente, porque o empresário, o empreendedor, muitas vezes ele transfere a responsabilidade. Ele quer o resultado, mas ele não quer se preparar para colher aquele resultado, né? E aí você traz uma visão totalmente diferente pra gente. Primeiro eu me preparo, primeiro eu estruturo a minha operação, primeiro eu me torno um CPF potente, eu me torno um gestor potente, eu torno um time de colaboradores potente, eu capacito os meus líderes para depois
a gente olhar para 3, 5 anos e conseguir esse resultado, não ao inverso. Não. E eu vejo, né, nós trabalhamos com alguns empresários, com alguns empreendedores, e muitas vezes esse empreendedor, ele não quer, como é que eu vou falar? Ele não quer investir na capacitação dele. O cara não quer, você pergunta assim, ó, poxa, eu quero atingir um resultado X no final do ano, mas quantos cursos você fez para você atingir esse resultado X? Nenhum. Quantas mentorias você comprou, pagou, com caras que são melhores do que você? Nenhum. Quantos livros você leu sobre vendas, sobre performance? Nenhum. Mas no final do ano tu quer atingir um resultado extraordinário. Na minha visão, essa conta não fecha. Isso é uma realidade. A gente Isso é uma conversa... ilusão, na verdade, né? Entende? Aí quando você conversa com gestores de alta performance, com gestores de alto escalão, como nós tivemos nossa última gravação, foi com o Luiz Bittencourt, que é o CEO da Bally, né? E nós trouxemos ele justamente para entender, né, como é que se faz uma potência daquele tamanho, como é que joga-se o jogo. Nosso cliente, inclusive. Né? Cara querido, o Luiz vai nos assistir, um grande abraço para ele, para a Dai, dois queridos também. E aí ele falou para a gente, né, quando ele trouxe, ele disse assim, Alex, nós éramos uma empresa que nós vendíamos 36 milhões por mês e nós éramos desconhecidos. Ninguém sabia quem era a Bally. E ali eu parei. E falei, como assim? Ele, sim, nós vendíamos 36 milhões de reais por mês e nós éramos desconhecidos. Quando nós entendemos que nós precisávamos nos tornar conhecidos, as pessoas precisavam saber que a Bally era boa, que o produto era bom, ele precisava estar no supermercado, precisava estar na padaria, precisava estar na conveniência, precisava estar em todo lugar, nós passamos a nos tornar o mais conhecido. E hoje a Bally é a mais conhecida e, teoricamente, é o energético mais vendido da América Latina brasileiro. Né? Concorre ainda com Red Bull e com as outras, com Monster, mas eles alcançaram um resultado de 1 bilhão em 5 anos. Então, olha, nós tivemos que nos capacitar. Trouxemos gente boa, fui buscar conhecimento, o Dai foi buscar conhecimento, para que nós pudéssemos jogar o jogo que eles jogam hoje. Então, isso a gente vê também na cultura de vocês. Está bem claro que, primeiro, vocês se capacitam enquanto empresa, enquanto gestor, para depois vocês alcançar o resultado que vocês almejam. Na semana passada, uma das áreas da DEPS, a gente teve que ter uma conversa que vale a pena falar. O empresário, primeiro, ele não quer assumir a responsabilidade das coisas, ele terceiriza, né? Então, por exemplo, vou falar de uma coisa que é muito comum. Você fecha o caixa todo dia e tem os seus números precisos. Sabe o que é? O meu financeiro lá, ele não lança direito as coisas. Sim, tá, mas por que tu tá falando dele? Não, mas é porque ele que não fez o que tinha que fazer. A responsabilidade é sua, não dele. Você é refém daquilo que você tolera. Então, essa acho que é a primeira ilusão. Né? Eu sou meio radical nesse tipo de coisa. Ou eu não é, né? É claro que não. Então, cara, assim, mas que o meu profissional não faz. Culpa é sua, não é dele. Não terceiriza. Essa é uma responsabilidade sua. Outra, as pessoas não gostam de ter conversa difícil. Sabe aquela conversa de estômago? Fica planejando semanas, às vezes, para conversar com a pessoa. Não vou falar, vou fazer. Eu adoro ter esse tipo de conversa. Tu gosta de ir pro confronto, pro enfrentamento? Não! Tu não precisa mudar o tom de voz, tu não precisa ser agressivo, tu pode ser colaborativo e ainda assim tá falando de um assunto totalmente complicado. Eu chamei esse time para conversar, e aí uma coisa não estava performando muito bem, eu comecei a conversa dizendo, pessoal, a responsabilidade é minha do que está acontecendo. Como CEO? Não é de vocês. É minha responsabilidade do que está acontecendo. Por isso que eu estou aqui para que juntos a gente crie uma solução para essa situação. E não foi por oportunismo, foi porque é o que eu acredito. Perfeito. Eu acho que se nós assumirmos esse protagonismo, não ter medo de conversar, a pior coisa que tem é jogo duplo. Então, assim como uma pessoa tu joga de um jeito, para outra tu joga de outro jeito, não. A transparência, que é um dos valores do nosso código de cultura, né? Inclusive lá a gente fala no código de cultura assim, pessoal, vocês entenderam aqui? Não, entendemos, tal. Ó, transparência é um valor. Isso aqui não é uma ameaça dizendo que se tu pisar no vermelho aqui, gente, isso aqui é o campo minado. Na verdade é uma ameaça sim. Se você pisar ali, vai explodir. Vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim. Eu acho que a gente tem que parar de romantizar certas coisas, né? Porque enquanto a gente romantiza, a gente consegue colocar a culpa nos outros. A partir do momento que você deixa de romantizar, você tira a culpa do outro, você olha para você. Perfeito. E aí é onde você tem que buscar desenvolvimento. Né? Então, leitura. Leitura é uma coisa que te dá
quadro verbal, te dá uma série de A vantagens. leitura, ela leva o mindset, ela leva a mentalidade do líder, do gestor a um outro nível, né? Sim. Eu leio todo dia, diariamente eu leio, e aí é como se você pegasse a mentalidade daquele cara que você tem. Eu tô lendo agora as 48 Leis do Poder. Até brinquei hoje pela manhã com um amigo, né? E eu tava lendo o livro, e aí muitas das coisas que tem no livro, nós estamos vivendo aí, o Brasil todo tá acompanhando, o caso do Daniel Vorcaro, né? Que foi um banqueiro aí que teve uma treta grande Fez com uma no arte. mais alto nível do escalão brasileiro, e muitas das tomadas de decisões que o Daniel Vorcaro está tomando hoje no Banco Master e fez, né, no alto escalão, na alta cúpula brasileira, está no livro As 48 Leis do Poder. Impressionante, eu estava É lendo onde tu ascende ao poder, hoje né? pela manhã, tirei um print, mandei para um amigo e falei para ele, cara, as coisas que o Vorcaro fez na República hoje, a maioria está embasada no livro As 48 Da Leis do Poder. influência, né? Aí tu pode usar as 48 leis do poder por bem, Vou pro ou mal. tu pode usar ela por mal. Mas a leitura, voltando no caso da leitura, ela dá à liderança essa capacidade de enxergar de outras formas. Pessoal, eu tenho um recado importante para vocês. No dia 15 de abril, nós teremos o Conselho de Gigantes, um encontro estratégico para líderes, empresários, investidores, decisores, lá na Cantina Vetorazzi. Vamos receber aqui em Criciúma o Tinga, que é um mentor de negócio de alto escalão, ex-atleta profissional de futebol, um cara extraordinário, Xandão, da Auto Fácil Veículos, e o seu Walter do Bistec, 3 craques que estarão conosco lá. Teremos os maiores empresários da região sul na mesa com a gente. Se você é empresário e empreendedor, quer estar nessa mesa em algum lugar aqui, vai ter um QR Code para você escanear ou então para você fazer o seu cadastro. Christopher, já estamos chegando aqui mais da metade do nosso papo. É impossível falar de DEP sem falar de tecnologia. E nós vivemos hoje numa era onde a inteligência artificial está assombrando todo mundo. Muita gente, vou perder o meu emprego, esse colaborador vai ser demitido, o cara vai colocar a inteligência artificial para trabalhar para mim. Como é que tu enxerga isso? Qual a tua visão sobre esse empresário? Qual é o conselho que tu dá para esse empresário que ainda não entrou nessa era da tecnologia e o que ele pode fazer para potencializar os negócios deles? Eu adoro inovação. E eu sempre tomo cuidado para não ser retrógrado, mas eu sou muito conservador. Então eu sempre olhei para a inteligência artificial com certas desconfianças e eu sou meio anti-hype, né? Tudo que é muito moda, deixa eu olhar de perto. Deixa eu entender melhor. Sou usuário diariamente, usuário de inteligência artificial. Eu acho que eu devo ter aumentado de 40% a 50% meu desempenho de entregas. As coisas ficaram muito mais rápidas. Via IA. Via IA. Isso me ajudou pra caramba. Só que eu tive uma reunião com a Microsoft há um ano e meio, mais ou menos, e acho que ele era alemão, um dos arquitetos da Microsoft que fez a integração do ChatGPT com o Copilot da Microsoft. Porque a Microsoft investe no ChatGPT, então o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, ligada ao Excel, ao Word, todas as ferramentas da Microsoft, esse cara participou desse projeto, ou seja, um cara de altíssimo nível, né? Alta padrão. inteligência. E aí a gente começou a conversar, e ele falou, não, porque vocês vão usar o Fabrics, que a partir do Fabrics vocês vão estruturar a base de dados, e aí vocês vão fazer Deep Learning, Learn Machine, né, que é o aprendizado profundo, o aprendizado de máquina, mas é tudo matemático e estatístico, né? E foi, e explicou, eu assim, tá, amigão, e o IA entra onde? Não, a partir das contas feitas e o número preciso, a IA vai fazer a leitura do número. Eu disse, tá aí a conta. Eu disse, não, IA não é feita para conta, IA é para semântica. Sim, interessante isso. Tanto que hoje a gente já testou IA para melhorar os nossos resultados e a gente não teve sucesso. Onde a gente está implementando IA nos nossos produtos? Para ajudar o usuário a partir de decisões que não tiveram sucesso. Até porque ela é input, né? Você Ela é vai dando os input, comandos, você vai dando os outra. inputs. Se você der um comando ruim para ela, ela vai te dar uma resposta ruim. Exato, ela pode entrar um laço, ela pode alucinar. A IA alucina, esse é o termo que eles usam. Então, o uso da IA, tem gente que vai perder o emprego? Não tenho dúvida. Quando saiu do carro de boi, inventaram o arado à mão, perderam emprego. Depois, quando veio o trator, perdeu o emprego. É normal. A inovação, ela traz isso, né? Ele vai se transferindo, eu não tenho a menor dúvida. A minha grande visão de IA, sem dúvida, é o aumento de desempenho e performance.
Hoje o Brasil, se tu comparar a produtividade de um brasileiro e de um americano, é 4-1. Então no Brasil, que imagina que a gente dobra a produtividade, a gente vai ficar na metade ainda da produtividade de um americano. Né? Então tem isso. Então eu vejo a IA como uma coisa que veio para ficar, mas o nosso letramento de IA ainda é muito baixo. E outra coisa, quando você já tem familiaridade com IA, prompt. Você sabe o que é o prompt. Sim. O prompt é o comando do que você quer fazer. A minha IA, eu estou treinando ela há quase 3 anos. Por isso que eu tenho muito desempenho. Mas tem 3 anos que eu estou treinando ela. Um prompt é o que você quer que aquela máquina, né, que aquela potência da IA faça para você. A minha IA, por exemplo, ela é treinada, inclusive, para escrever como eu falo. Eu não uso superlativos. Eu tenho um monte de regrinhas lá dentro dela que eu coloquei. Foram os comandos que tu deu. Eu não falo desse jeito, não gosto de... Não puxo o meu saco, que eu não gosto. Ela é muito puxa-saco. Ela diz, nossa, que ideia boa que você teve. Ideia ruim. Ela mentindo para mim na cara dura. Então, tu vai ensinando ela a fazer isso. Qual é o meu grande receio? Tem gente que não sabe fazer uma pesquisa no Google. Como é que tu imagina que vai nascer bons prompts? Esse vai perder o emprego. Perfeito. Esse que não saber lidar com as ferramentas, esse vai perder. Não se capacitar, que não se desenvolver, que não... Volta tudo aquilo para capacitação de novo. Perfeito. Né? E essa autorresponsabilidade, ok, a gente está falando do dono da empresa, que quer que dá o rumo para a empresa, mas aí eu estou falando da alta gestão, da média gestão e do time. O time precisa também ter essa visão de continuar se desenvolvendo. E uma empresa, né, Alex, a gente não pode se iludir. Ou uma empresa está crescendo, perfeito, ou ela está morrendo. Não tem... Já dizia Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. Não tem... estabilidade... Onde? Estabilidade... Você falou de Brasil. Verdade. Agora me provocaram, porque eu vou escrever um artigo agora, que é o crédito no Brasil, Copa do Mundo e eleições. Vai ser complicado esse ano. Difícil. Não tenho dúvida. Só que essa é a 9ª crise que o Brasil passa desde 1980. Em 1987, a inflação era algo em torno de 5.000% ao ano. E já teve ano de juro de 5.000% ao ano também. O Brasil já decretou moratória. E aí... Eu gosto de falar isso principalmente para pessoal de área comercial, né? Esse ano vai ser complicado, vai. Assim como foi 2015, 2008, 2000, 97, 87, 91. Ó, quem não tem história, quem não... Meu pai não assusta com crise, por exemplo. Ou um cliente nosso, eu falava, um cliente nosso gigantesco de Jaraguá do Sul, quando teve a crise do Covid, né? Aí eu fiquei em contato com 50 clientes nossos e aí tal. Aí conversei com um cliente que ele, antes de eu falar dessa da confecção, eu disse, cara, e aí como é que tá? Cara, tá complicado, tá não sei o quê, tá não sei o quê. E aí eu comecei a rir, né? Assim, tu tá há quanto tempo aí? Não, tô há 17 anos aqui e tal. Assim, quantas crises tu passou aí? Não, nenhuma. Assim, tá explicado. Isso já explica muita coisa. Aí fui puxando ele, né? Ele assim, mas eu acho que vai ser bom para nós, porque o nosso produto é importado. Nós estamos com o dólar a 4,15 no nosso estoque, a gente tem estoque para 9 meses. Os nossos concorrentes estão sem produto e o dólar agora está quase 5. Eu assim, tu tá chorando do quê então, filho? Ele nunca tinha passado por crise. Verdade. Aí eu conversando com uma cliente nossa da confecção muito grande, assim, fulana, e aí, como é que tá? Eu assim, mais uma, né? Mas o quê? Mais uma crise, né? Porque a gente teve a crise do fio, teve a crise do chinês, teve a crise do não sei o que lá. Eu estava falando com meu pai, essa aqui é a 8ª crise que a gente passa, então... Acostumada. Depende da casca grossa que tem, né? E isso é uma coisa que tu falou que é muito verdade. Eu me lembro que nós tivemos uma conversa com o Felipe Colombo, que é um cara que eu adoro, né? Que é o CEO da Anjo. E ele falou assim, Maranhão, a crise está nas pessoas. A crise não está no país, a crise não está no mercado, a crise não está no dólar, a crise não está no Covid, a crise está nas pessoas. As pessoas criam um bicho-papão com toda e qualquer adversidade, principalmente o empresário, o empreendedor, com toda e qualquer adversidade que acontece, que aparece, está na crise. Só que ele esquece que vai acontecer, já aconteceu mais vezes com vocês lá atrás,
aconteceu com diversos empreendedores, e enquanto ele está reclamando da crise, tem gente que está igual a Bali, avançando e está crescendo. E quando eu falo dessas crises, né, eu faço um parâmetro, é um material que eu tenho, eu mostro, né, essas crises. Aí eu digo assim, pessoal, essa crise só tem uma coisa diferente das outras. Isso é uma coisa realmente diferente. Ela é quase que o sapo na panela, né? A gente está sendo cozinhado aos pouquinhos. Porque a inflação oficial não estourou, eu não acredito nessa inflação. Para mim, nossa inflação é de 15%. Quem vai em supermercado sabe, né? Então não é o número real. Então, nós temos uma tempestade perfeita. Juro alto, inflação alta, né? E pessoas e empresas endividadas como nunca estiveram. Então as pessoas físicas não estavam tão endividadas em 2015 como estão hoje. O que isso muda? Essa crise, a tendência dela é ela se alongar mais. Sabe aquele U de retorno, quando a economia muda o ciclo? A economia é ciclo. Então esse ciclo ele pode ser um pouco mais longo, dado esse autoendividamento das empresas e das pessoas físicas. E aí eu termino a minha conversa com o pessoal dizendo o seguinte, pessoal, além disso, tem uma coisa que não muda. Em todo ciclo, com crise ou não crise, tem bom cliente e cliente com problema. A diferença é que quando a economia está bombando, quem é mais ou menos também vai junto. Sim. Aí quando a água baixa, tu vê quem está nadando pelado. É onde ele vai passar todas essas complicações. Mas esse bom cliente, em todos os ciclos, ele existiu. Qual é o teu papel agora? Identificar esse bom cliente. Porque, sob a visão da DEPS, as empresas se preocupam no momento de crise com a inadimplência. Normal, né? Uma das coisas que as empresas mais se preocupam é com a inadimplência, que é dinheiro queimado, jogado fora, né? Mas as pessoas e as empresas deixam de se preocupar em conhecer bem o cliente dele. Então, às vezes, tem um cliente que está vendendo 50 mil reais. Se ele analisasse bem o crédito desse cliente, ele ia descobrir que esse cliente merecia 100 mil reais. Então ele está deixando de crescer nesse cliente. O concorrente dele que descobrir que aquele cliente é de 100 mil reais e começar a atacar esse cara, a gente vai sentir uma outra coisa, é concorrência por bons clientes. Enquanto você fica vendendo para cara ruim, que está sendo afetado pela crise, você está deixando de crescer com aquele cliente que tem bom crédito. E sempre vai ter cliente com bom crédito. Porque crise não destrói dinheiro. E as pessoas dizem, porque agora o dinheiro sumiu. Não. O dinheiro não está na sua mão. Só mudou de mão. O dinheiro está na mão de alguém. De alguém, verdade. A única coisa que destrói dinheiro de verdade é a inflação. A inflação destrói poder de compra, então a inflação tem a capacidade de destruir dinheiro. Crise não tem capacidade de destruir dinheiro. Ela afasta o investidor, faz isso, faz aquilo, mas quem tem o dinheiro, segura. O dinheiro deixa de circular. E aí a tempestade é perfeita. Mas então, olhando para a crise, eu digo, cara, conheça bem os teus clientes, escolha bem os teus clientes, porque crescer na crise também é complicado, porque se você crescer mal, pior ainda, né? Porque quando você crescimento drena a caixa. Simples assim. Crescer custa caro. Vai sangrar. Vai sangrar. Só que tu crescer errado e botar clientes que vão ser inadimplentes, tu sova o teu fluxo de caixa 2 vezes, com o descasamento do teu crescimento e a inadimplência. Então, a gente trabalha muito para mitigar e equilibrar esse crescimento, né? E crise, quando teve independente, né, de posição política, quando esse governo atual ganhou a eleição, em janeiro, a nossa contabilidade veio, e aí? E aí, Oi? O quê? E aí o quê? Ele disse, não, como é que vai ser com esse governo, com isso, com aquilo? Eu disse, cara, tá feito. Mas por que essa pergunta? Não, porque eu fui em 10 clientes, todo mundo chorando, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Aí eu disse, cara, sabe que aqui dentro é proibido falar sobre isso? Aí ele disse, como assim? Não, o dia que esse governo ganhou, eu vi que a turma lá estava preocupados, vai ser. Eu fui lá, abri a porta da DEPS, a porta de entrada, que você teve lá, chamei o pessoal, disse assim, pessoal, segura aqui. Eu fechei a porta e disse, a partir de agora é porta dentro, gente. O que acontece lá fora, nós não temos controle. A gente tentar controlar o que o governo faz, o que a justiça faz, o que o clima faz, cara, é uma ilusão.
e é um desperdício de energia sem tamanho. Verdade. Onde a gente tem o mínimo de ação? É dentro. Então, dentro de nós mesmos, primeiro, para a gente não travar, congelar, e com o nosso time. Né? Então, a nossa margem de manobra se restringe, né? Eu gosto de olhar essa metodologia de 1/3, né? Tudo que acontece, né, na nossa vida, 33% eu controlo e o outro 66%, cara, eu não controlo. Eu não controlo evento climático, exatamente, não controlo crise, não controlo governo. Eu posso tentar mitigar a crise, né? Eu digo que em crise o nosso trabalho as coisas estão caindo. Legal, então eu vou me posicionar num lugar onde não está caindo. Pega, né? Não em direção, né? Então acho que isso tem muito a ver com a cultura, né? Tem muito a ver com fé. Também. Acho que eu e a Simone pedimos muito que Deus nos torne bons mordomos. O mordomo de servir. Principalmente aos talentos que a gente recebe. Porque quando você tem sucesso, quando você ganha dinheiro, coisa parecida, a tendência é você se afastar de Deus, né? Quanto mais eu ganhei dinheiro na minha vida, mais eu me aproximei, né? E tornei estreita essa relação, principalmente para entender o quê? Tudo que eu tenho é concessão de Deus. Eu chamo de talento, né? A parábola dos talentos. Então, o Senhor lá deixou talento para cada um enterrou, o outro prosperou. Se eu olho que Deus nos deu certos talentos, é meu compromisso e missão prosperar eles. E quem prospera talento não pode ser covarde, então não dá para a gente se acovardar pelo que está acontecendo fora. Então a gente precisa ter coragem também de dar passo. Não de sair fazendo loucura, mas sabe aquela que quando a crise vem ou quando ela nos atinge, congelar? Talvez esse seja o maior desafio que os empresários têm. Porque primeiro, fora um grupo, né, quem está nos vendo em casa aí, que é empresário, sabe, a nossa vida é solitária. Sim, empresário caminha sozinho. Né? Fim do dia, né, eu tenho a minha sócia de vida, minha sócia de negócio, que é a Simone. E ela que manda. Claro. Você né? Se bem que lá em casa... Ela é campeã. Se bem que lá em casa, o Manuel mesmo fala, que é o meu filho, né? O papai é o cabeça da casa e a mamãe é o coração. Ninguém vive sem coração, então ela que manda. Ela que manda. Ela que, né? Então, essa fé também, ela te dá muita sustentação. Porque hoje a gente vê a Deps lucrativa, uma empresa rumando para se tornar grande, poxa, dando dignidade para os profissionais, dando dignidade para a minha família. Mas se eu perder o propósito disso e eu achar que aí tu vai para a vaidade, né? Eu fiz, eu aconteço, porque eu sou bom. Aí é o primeiro passo para a queda, né? Então, acho que dentro das minhas orações, o que eu mais peço é que eu nunca esqueça de onde eu vim e que eu jamais seja tomado pela vaidade, porque a vaidade é um troço complicado. Quando tu começa a tratar mal as pessoas, tu parar para pensar, é vaidade. Verdade. Eu sou melhor que os outros, então eu posso tratar eles mal, né? Então, acho que a fé nos sustenta muito nessa linha, principalmente de servidão, de conexão com o talento que a gente recebe. Se eu recebo um talento, eu tenho o compromisso de multiplicar esse talento e também tu manter coragem quando dá vontade de sair correndo. Porque dá vontade. Às vezes dá vontade de andar para trás, né? Mas é muito legal a gente vê muita humildade nas tuas palavras e no trato que tu tem com os teus colaboradores, na maneira como vocês tocam a Deps, né? Por exemplo, tem o Robson aqui que caminha com vocês e realmente vocês são uma empresa que são fiel aos princípios e os valores e aquilo que Deus colocou na mão de vocês, né? Que é o teu dom, o dom da gestão. A Simone também tem o dom da gestão, tem na mão ali o que ela faz com maestria, mas sempre sem perder a ética, com o pé no chão, como você falou, né? Vocês estão num processo de expansão, num processo de crescimento. Nós temos um quadro aqui no nosso programa que chama Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória querem mandar uma mensagem para ti. Opa. Vamos lá ver, vamos conferir, vamos ver quem está nessa... O coração está em dia. Tá bom. Em dia, o cardiologista. Treinando todo dia, tá então, tudo certo. Vamos tem ver, gente da saúde aí, qualquer coisa me socorre. Pode rodar, Luan. Olá, eu sou Larissa, analista de políticas de crédito e eu estou aqui na Deps há mais de 5 anos.
Foi aqui que eu mergulhei a fundo no ramo de análise de crédito. E ter o Christopher como CEO, sempre em busca de novidades e melhorias, com certeza é um grande diferencial para nós. Eu te amo, papai. Tá? Então a mamãe quer dizer que o papai é um presente na nossa vida, né, filho? O papai é um presente, que a gente o ama muito e que você é especial, você é o nosso parceiro de vida e sem dúvidas você é um dos melhores presentes que Deus tem me honrado nessa vida, tem nos dado. E para coroar tudo isso é o Manuel aqui, ó, a gente tem o nosso presentão. E eu quero te dizer que essa parceria de longa data que nós temos é só o começo e que Deus ainda vai nos presentear e vai nos permitir viver muitas coisas boas juntos. Eu te amo e é uma honra ser tua parceira de vida, ser tua esposa, ser a mãe do teu filho. Um beijo, te amo. Te amamos, papai. Essa galera aí, professor. Essa galera aí. Dentro de todas as depths que eu falei que a gente viveu, nem sempre foi assim. Nem sempre existia cultura, nem sempre tinha essa visão e até um alto compromisso, porque eu fui empreendedor, aí eu tive que virar empresário e hoje eu penso como acionista. São fases. Mas a fase mais importante que abriu essa DEPS que a gente vive hoje, essa DEPS de hoje ela nasceu em 2020, né? Então a cultura nasceu em 2020, a gestão forte, a gente levou 15 anos. De verdade a DEPS levou quase só uns 15 anos para começar a ganhar dinheiro. Todo mundo diz, não, isso aí deve ter sido herança, deu sorte. Não, não foi. É bootstrap puro, a gente começou do zero, mas a Simone e o Manuel, em especial o Manuel, ele marcou. Tem o AC e o DC, ali existia um Christopher antes do Manuel e nasceu um novo Christopher depois do Manuel. E olhar para eles aqui é um grande motivador. Assim, pô, por que eu faço o que eu faço? Eu me pergunto isso com muita frequência. Vale a pena? Porque hoje eu não luto mais por liberdade financeira. A liberdade financeira da nossa família já está conquistada. Eu luto hoje por liberdade de tempo. E a liberdade de tempo é para eles, né? A gente falava um pouco antes, pô, você que está em casa nos vendo, não se orgulhe de estar 10 anos sem pegar férias. Você está em problema, e talvez até procure um psicólogo, não é só um problema de... Né? Gente, qual é a graça que tem a gente trabalhar como a gente trabalha, viver pensando, porque diz, mas eu chego 9 horas da manhã no escritório, eu saio às 5, mas eu acordo 3 horas da manhã, eu vou treinar às 6 da manhã, 3 horas da manhã eu acordo para escrever, para fazer autoanálise. Aí a Simone vai dormir, assim, mas eu tive uma ideia. Como que eu vou dormir se eu tive uma ideia? Porque tudo que a gente faz realmente para prosperar. Mas qual é o teu grande motivo? Por que tu acorda, né? Eu acho que deve ser muito triste alguém acordar só por dinheiro. Verdade. Eu não consigo imaginar. Porque eu já fui até relapso com relação a isso. Do tipo, a pessoa assim, nossa, mas que coragem que tu teve de montar a empresa do zero. Coragem não, inconsequência. Porque se eu soubesse que eu ia passar tudo que eu passei nesse tempo, olha, tem algumas coisas eu não teria feito. Mas como Deus nos abençoa, dá os talentos, ele me deu por um tempo o talento da inconsequência, do tipo, cara, vai cavalo, vamos fazer o negócio acontecer e fecha os olhos. Mas hoje não dá mais. Eu completei 50 anos, eu tenho um filho pequeno, tem muita gente dependendo das decisões que eu tomo. É isso que me assusta. São 75 pessoas no time, são 600 clientes, milhares de pessoas dependem das decisões que a gente acaba tendo que tomar, né? Algumas solitárias, o ChatGPT ajuda também. Né? Como todo bom empreendedor, como todo bom empresário, né? Mas eu acho que se a gente tem esse equilíbrio, né, de não trabalhar só
pelo dinheiro Pelo em si. dinheiro. Porque o dinheiro não gosta de quem corre atrás dele. Eu acho que tu trouxe um ponto importante do empresário, que o empresário que ele acorda pela manhã pensando em trabalhar só pelo dinheiro, vai chegar uma hora que ele vai cansar. Ele vai fraquejar, ele vai sucumbir. E eu falo sempre que o nosso programa ele sempre foi e ele sempre vai ser uma mesa de honra para o empresário. O empresário no Brasil ele é visto meio como um vilão, né? O empresário é um cara que explora as pessoas, é um cara que paga pouco, é um cara que sonega imposto. E aí a gente procura trazer esse outro lado do empresário. É muito bom quando a gente vem aqui e a gente vê um Christopher que tem a humildade de dizer e de reconhecer, olha, nós começamos do zero, nós demoramos 15 anos para ganhar dinheiro. Quando a gente olha a Deps, do tamanho que está hoje, com o resultado que está, com a margem de crescimento que está, crescendo, pujante, mas as coisas lá atrás elas não foram da maneira que está agora. Isso é muito bacana e é muito importante porque a gente vê o outro lado do empresário, né? E a nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Os empresários que vão conhecer a história do Christopher, elas passam a olhar esse empresário de uma outra maneira. A nossa missão, eu digo, que é desconstruir uma ideia ruim que pautaram do empresário, de que ele explora as pessoas, de que ele paga mal, de que ele é corrupto, de que ele sonega imposto. E toda vez que a gente traz um grande empresário como você aqui, que toca uma grande companhia, a gente aprende e a gente vê que tem um pouco de Deus ali, né? É de que quando acorda pela manhã, na hora de ir para a batalha, não é sobre a grana, é sobre a Simone, é sobre o filho, é sobre o legado. Sobre o cliente. Né? Então, assim, ó, obrigado, Christopher, muito obrigado pela tua participação aqui, foi muito interessante, foi muito importante para a gente, eu aprendi bastante, tenho certeza que a nossa audiência também vai aprender muito contigo, uma história muito linda realmente, de alguém que está à frente de uma grande companhia, mas que não está por estar, né? A gente já vê que você já tem uma visão para os próximos 5, para os próximos 10 anos, né? E com o pé no chão, com base na família, eu acho que maior do que o resultado que vocês têm na Deps, aquele resultado que te mandou a mensagem, ali é o legado, né? Ali é quando você fecha a porta e realmente é o que vale. Sabe, Alex, que acho que como última mensagem desse bate-papo, vou contar uma coisa que eu fiz comigo por bastante tempo, que foi eliminar a ilusão que por você estar no topo da companhia, você só faz aquilo que você gosta. Por muitos anos, eu repetia para mim em silêncio, você não é pago para fazer o que você gosta, você é pago para fazer o que precisa ser feito. Porque muitas vezes o empresário é seletivo e ele acaba só fazendo o que ele gosta. Mas o crescimento, o aflorar de uma empresa, ele vai acontecer a partir do momento que o empresário faça o que ele tem que fazer. Uau. Gostando ou não gostando. E lembrando que uma empresa é o espelho do dono, para o bem ou para o mal. Você olha para o caixa da sua empresa, ele está fraco, culpa sua. Você olha para o caixa da sua empresa, ele está bonito, mérito seu. Simples assim. Autorresponsabilidade total. E aí sim, aí dá pra gente começar a conversar como gente grande, e não gente grande de tamanho, mas gente grande que diz, cara, é comigo esse troço e eu vou fazer acontecer. Vamos em frente, porque se quem está à frente da empresa se desespera, qual é a mensagem que manda para o time? E aí ele vai dizer que o time é ruim, ele vai dizer que é difícil contratar gente. Então, se eu puder deixar, a última mensagem é, empresário, faça a sua parte. Show de bola. Deixa de dar desculpa. Christopher, obrigado, tá? Pessoal, esse foi mais um episódio, o primeiro episódio dessa nova série do Gigantes Cast em formato Talk Show de Negócios. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, mande esse vídeo para aquele empresário, para aquele empreendedor que precisa conhecer a história do Christopher, a história da Deps, a história de um CEO que vem posicionando aí uma das grandes empresas de tecnologia da nossa região, que é um sucesso, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.